Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Física 3. Nós estamos falando sobre temperatura e calor e nesta aula eu vou falar sobre escalas termométricas. Para iniciar, é possível utilizar o cricrilar dos grilos como termômetro? Será que existe alguma relação entre o cricrilar, o canto, digamos assim, dos grilos e a temperatura? Nós vamos ver no final dessa aula. Antes, a gente vai falar um pouco sobre as escalas de temperatura Celsius e Fahrenheit. São duas das escalas mais comuns utilizadas no nosso dia a dia. Então, o conjunto dos valores numéricos que a temperatura T pode assumir constitui o que a gente chama de uma escala termométrica. E essa escala termométrica ela é constituída quando você estabelece graus para um termômetro. Ou seja, quando você gradua um termômetro, você tem aí uma escala termométrica. Então, como é que você cria uma escala de temperatura? A primeira coisa que você tem que fazer, é escolher dois sistemas, e nesses dois sistemas eles têm que ter temperaturas que são invariáveis no decorrer do tempo. Essas temperaturas elas são chamadas de temperaturas dos pontos fixos. Geralmente as temperaturas mais utilizadas como pontos fixos é o ponto do gelo, que é a temperatura Tg. O ponto do gelo é a temperatura de fusão do gelo sobre pressão normal de 1 atm. Ou seja, é aquela temperatura em que a água congela a pressão normal de 1 atm. E a gente tem o ponto de vapor, que é Tv, que é a temperatura de ebulição da água sob pressão normal, 1 atm, ou seja, é aquela temperatura que quando você eleva a temperatura da água até chegar nessa temperatura Tv, aí ela começa a evaporar, sempre com a pressão de 1 atm. O segundo passo a se fazer é marcar esses valores de temperatura em um termômetro para que depois você possa graduá-lo. Então você vai e coloca um termômetro no gelo em fusão, por exemplo, e um termômetro, e depois coloca o mesmo termômetro na água em ebulição. Então você vai marcar nesse termômetro qual é a temperatura do gelo, faz uma marcaçãozinha nele, e depois você faz uma marcaçãozinha nele na temperatura do vapor. E aqui é bom a gente dizer que você vai ter uma expansão desse líquido que está dentro do termômetro, geralmente você utiliza mercúrio, e quando você aquece esse líquido, ele tem uma característica que ele vai expandir. Então, a partir dessa característica de expansão desse líquido, você consegue determinar a temperatura do objeto que você está medindo. E aí, o passo seguinte é você marcou aqui a temperatura do ponto de gelo e marcou a temperatura do vapor, você vai dividir a sua escala aqui em valores iguais. Então, por exemplo, na escala Celsius, que é a escala mais utilizada cotidianamente, você tem o ponto de gelo como sendo 0 e você tem o ponto de vapor como sendo 100 graus Celsius. E o ponto de vapor cujo valor é 100. Então, essa escala, a escala Celsius, ela adota 0 como ponto de gelo e 100 como ponto de vapor. E o intervalo entre esses pontos fixos ele é dividido em 100 partes iguais. Cada uma dessas partes é chamada de grau da escala, no caso aqui, chamada de grau Celsius. E o símbolo é esse aqui, tá? Então esse aqui é o símbolo de grau Celsius. Outra escala que é também muito utilizada, como por exemplo ela é utilizada nos Estados Unidos, é a escala Fahrenheit. Então a escala Fahrenheit ela vai adotar os valores 32, então 32 aqui é o ponto de gelo, 212 vai ser o ponto do vapor, e esse intervalo aqui é dividido em 180 partes iguais, cada uma dessas partes corresponde ao grau Fahrenheit, cujo símbolo é esse aqui. Então essa escala Fahrenheit ela foi estabelecida inicialmente de modo que o zero dessa escala correspondesse à temperatura mais baixa em uma noite fria de inverno da cidade de Copenhague, na Dinamarca, e o ponto 100 dela, inicialmente, era aproximadamente a temperatura corporal humana, depois essa escala foi refinada. A gente também pode fazer transformações de uma escala para outra, ou seja, da temperatura de uma escala para a temperatura da outra escala. A gente pode fazer isso da seguinte forma. Nós marcamos
o zero aqui, por exemplo, na escala Celsius, nós marcamos o zero e marcamos o 100, que são os pontos de gelo e ponto de vapor. E aqui a gente vai ter também na escala Fahrenheit, ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit, e o ponto de gelo, 32 graus Fahrenheit. E essa aqui, Tc, corresponde à temperatura que a gente quer transformar na escala Celsius, e a temperatura, essa mesma temperatura, o valor dela correspondente na escala Fahrenheit. Então a gente pode dizer que a distância aqui entre o ponto de gelo e essa temperatura do sistema é A, e a distância entre o ponto de gelo e o ponto de vapor é B. Então nós podemos escrever aqui que A sobre B vai ser igual a Tc menos zero, né? Olha, aqui A é Tc menos zero, e B é 100 menos zero. Portanto, A sobre B em relação aqui à escala Celsius vai ser Tc sobre 100. Só que nós podemos fazer a mesma coisa para a escala Fahrenheit. E na escala Fahrenheit a gente vai ter A sobre B igual a Tf menos 32 dividido por 212 menos 32. E, portanto, como A sobre B vai ser igual, né, aqui, a gente pode igualar esse resultado com esse resultado, e a gente vai ter que Tc sobre 100 é igual a Tf menos 32 dividido por 180, que é 212 menos 32. E aí a gente chega na relação entre as escalas, que será temperatura em Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, a partir dessa relação, eu posso descobrir a temperatura em graus Celsius ou a temperatura em Fahrenheit. Se eu tiver a temperatura em Celsius, eu consigo descobrir o valor correspondente em Fahrenheit. Se eu tiver a temperatura em Fahrenheit, eu consigo descobrir o valor correspondente em Celsius. Outra coisa que nós também podemos fazer é transformar a variação de temperatura. Variação de temperatura em Celsius, transformar essa variação em graus Fahrenheit. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma temperatura T1 e a temperatura T2. Novamente, as temperaturas TG, temperatura do ponto de gelo aqui. TV, a temperatura do ponto de vapor. A diferença entre as temperaturas T1 e T2 é igual a A. E a diferença entre as temperaturas TG e TV é igual a B. Então, aqui eu quero saber uma variação de temperatura em graus Celsius corresponde a qual variação de temperatura em graus Fahrenheit. Então, novamente, eu faço A sobre B. A é ΔTc, B vai ser 100 menos 0 aqui na escala Celsius, portanto eu obtenho que A sobre B em Celsius é ΔTc sobre 100, e em Fahrenheit a gente vai obter que A sobre B é igual a ΔTf sobre 212 menos 32. Ou seja, ΔTc, relacionando agora ΔTc com ΔTf, ΔTc sobre 100 vai ser igual a ΔTf sobre 180, ou ΔTc sobre 5 vai ser igual a ΔTf dividido por 9. Então, essa aqui é a relação entre as variações de temperaturas em Celsius e Fahrenheit. Nós também temos a escala de temperatura absoluta, ou escala absoluta de temperatura. Como a gente viu, a maioria dos termômetros vai operar com o princípio da expansão térmica. Ou seja, esse princípio diz que a maioria dos materiais tende a ocupar mais volume a uma certa dada pressão quando estão mais quentes. Então, se você aumenta a temperatura do mercúrio, por exemplo, do mercúrio líquido, a tendência é o mercúrio se expandir mais. E é por isso que o mercúrio ele é uma das substâncias mais utilizadas na fabricação de termômetros. Mas nós também temos termômetros que utilizam como base a expansão de um gás. E esses tipos de termômetros eles são especialmente interessantes pelo seguinte motivo. Considere aqui que a gente tem um recipiente. Dentro desse recipiente a gente tem uma certa quantidade de gás. Digamos que esse recipiente ele esteja a uma certa temperatura. Isso significa, portanto, que as moléculas aqui do gás elas têm uma certa velocidade, elas se movem com uma certa velocidade, elas têm uma certa energia cinética de translação. Se a gente retira energia do sistema, ou seja, se a gente diminui a temperatura do recipiente, essas moléculas elas vão se movimentar com uma energia menor, ou seja, também vão se movimentar com uma velocidade menor. Isso vai fazer com que a pressão com que elas batem aqui na parede do recipiente diminua. Então, quanto menor for a temperatura,
menor também será a pressão que essas moléculas fazem na parede do recipiente. A gente pode fazer aqui um gráfico de pressão em relação à temperatura. Esse gráfico aqui é um gráfico para 3 diferentes tipos de gases que eu coloco no meu termômetro a gás. Note que, conforme a temperatura diminui, a pressão também vai diminuindo. E quando a temperatura diminui a um certo valor aqui limite, esse valor limite é o mesmo valor para os 3 gases. Esse valor limite da temperatura, ele equivaleria aqui a uma pressão igual a zero. Esse valor limite, ou essa temperatura especial, é o que a gente chama de zero absoluto. E esse zero absoluto é o que define o ponto zero da chamada escala de temperatura absoluta. Então, essa escala de temperatura absoluta ela foi proposta inicialmente por William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, em 1848. E é por isso, em homenagem ao Lord Kelvin, que a leitura da escala de temperatura absoluta é em Kelvin. Então, a unidade da temperatura da escala absoluta é o Kelvin. E a gente tem essa expressão aqui que nos permite transformar a temperatura em graus Celsius na temperatura em Kelvin. Então, se eu tenho uma determinada temperatura aqui em graus Celsius, basta somar essa temperatura 273,15 e aí eu vou obter o valor da leitura da temperatura na escala absoluta de temperatura. Esse valor 273,15 a gente adiciona ele porque isso aqui é exatamente aquele valor limite lá do nosso gráfico que a gente viu anteriormente. Na verdade, a temperatura para a qual a pressão seria zero é uma temperatura de menos 273,15. Então, se a gente conseguisse pegar um gás e diminuir a temperatura dele até menos 273,15 graus Celsius, nós estaríamos diminuindo sua temperatura até o valor de 0 Kelvin, né? Ou seja, até o valor de zero absoluto. Bom, mas essas não são as únicas formas da gente medir temperaturas. Uma forma bastante interessante de você conseguir estimar a temperatura ambiente foi proposta em um artigo de 1897 por um cientista chamado Amos Emerson Dolbear. E o artigo que o Dolbear publicou se chama O Grilo como um Termômetro, onde ele propõe uma relação matemática que depois ficou conhecida como a Lei de Dolbear. E nessa relação matemática, o Dolbear observou que existia uma correlação entre a temperatura e a taxa com que os grilos cantam. Então, segundo essa relação, essa lei de Dolbear, a temperatura em Fahrenheit ela vai ser igual a 50 somado a n menos 40 dividido por 4, onde n é o número de vezes que um grilo canta por minuto. Então, se você contar quantas vezes um grilo canta em um minuto, diminuir desse número 40, dividir por 4 o resultado, depois somar 50, você vai ter a temperatura ambiente em graus Fahrenheit. A lei de Dolbear equivalente aqui à temperatura em graus Celsius seria essa aqui. Ou seja, se você quiser saber a temperatura ambiente em graus Celsius, a partir do cricrilar dos grilos, né, a partir do cantar dos grilos, você vai fazer o seguinte: você vai contar o número de vezes que os grilos cantam em um minuto, multiplicar esse resultado por 5, diminuir 200, depois dividir por 36 e somar 10. Aí você vai ter a temperatura em graus Celsius. Claro que essa lei de Dolbear ela não é uma lei universal. Na verdade, depois alguns outros cientistas apontaram algumas falhas da lei de Dolbear. Primeiro que ele utiliza uma espécie de grilo específico. E mesmo nessa espécie de grilo, descobriu-se depois que você poderia ter variações no número de vezes que os grilos cantavam por minuto, né, de acordo, por exemplo, com algumas características do grilo como a sua idade. Então, a própria idade do grilo poderia interferir no número de vezes que eles cantavam por minuto. Então, por isso que a lei de Dolbear não é uma forma 100% segura de determinar a temperatura ambiente. Porém, ela é uma forma de você fazer uma boa estimativa. Então, alguns cientistas do site Globe Scientist Blog, eles se propuseram a checar a validade dessa lei de Dolbear
E como a gente pode ver aqui no gráfico, com os dados que eles obtiveram, aqui a gente tem a temperatura determinada por um termômetro em graus Celsius, e aqui a temperatura determinada através do cricrilar dos grilos, também em graus Celsius, e a gente nota que existe uma boa relação entre essas duas temperaturas. Então, embora a lei de Dolbear não seja uma lei 100% exata, ela é uma boa forma de você estimar a temperatura ambiente utilizando grilos. Por enquanto é só, pessoal. Até a próxima.